Olá pessoal, eu sou o professor Rodrigues Neto, sou professor da Academia de Cursos New Info e essa aqui será a nossa aula sobre memória RAM, certo? Bom, o que é uma memória RAM? Basicamente a memória RAM é toda e qualquer peça que você está vendo aqui na tela, certo? Coloquei vários tipos diferentes, vou explicar um pouco sobre cada um e para que serve a memória RAM. A memória RAM ela armazena todo o conteúdo do computador enquanto ele está ligado, certo? Vale ressaltar isso para vocês que é enquanto ele está ligado. Então, por exemplo, o Google, o YouTube, tudo que você tiver aberto nesse momento, por exemplo, nesse momento você está assistindo esse vídeo provavelmente pelo YouTube, ou pelo navegador, o Firefox, o Chrome, ou algo do gênero. Então, esse seu aplicativo, ele está aberto na memória RAM nesse momento, certo? Então, a memória RAM mais comum que a gente pode encontrar é essa aqui, que é a memória RAM padrão, a maioria dos computadores tem ela, e vocês podem ver que todas elas seguem um padrão. Por exemplo, todas elas têm esses dentes aqui embaixo, certo? Essa aqui a gente chama de dente ou pente da memória RAM, certo? Todas elas possuem esses dentes ou pentes embaixo. Todas elas possuem essas presilhas aqui, né? O encaixe da presilha, que a gente vai ver já já. Esse encaixe da presilha aqui, todas elas possuem. E até não vendo, todas elas possuem esses circuitos de memória aqui, certo? Essa aqui tem por baixo, eu vou explicar já já o que é isso, certo? Mas vamos seguir adiante, certo? Lembrando que a memória RAM ela só vai estar com conteúdo, com informação nela, enquanto o computador estiver ligado. Depois que o computador for desligado, essa informação ela vai para o HD, que é outra peça do computador que a gente vai aprender ele na próxima aula, certo? Essa aqui basicamente é a memória RAM mais comum de computadores, certo? Para computadores de mesa, desktops ou computadores em geral, certo? Já para notebooks, essa aqui é a memória RAM mais comum. Ela é a memória RAM mais compacta, ela tem hoje a mesma velocidade. Antigamente era um pouco mais devagar por ser mais compacta, mas hoje tem a mesma velocidade, a mesma capacidade, e a gente vai dar uma olhada nisso nessa aula ainda mais na frente, certo? Essa aqui é a memória RAM para computadores também, mas para computadores ditos gamer, computadores que eles requerem mais velocidade do computador, porque os jogos hoje eles pedem muito do processamento do teu computador, das memórias do teu computador. Então, isso é um dos motivos para ela ter essa peça preta em cima. Essa peça preta, ela é um dissipador de calor. Como é que esse dissipador funciona? Esse dissipador nada mais faz do que ele cobre todos esses circuitos eletrônicos de memória, que como eles vão ser muito estressados, esses circuitos vão ser estressados nos jogos, eles vão ficar muito quentes. Então, esse dissipador serve para distribuir igualmente o calor por toda a placa e assim deixar ela mais fria, certo? Já a memória RAM aqui de servidor, essa memória RAM ela tem mais circuitos, como você pode ver aqui, ó, tem bem mais circuitos. Por que ela tem mais circuitos do que as memórias tanto de notebook quanto de computador, certo? Ela tem mais circuitos porque se algum desses vier a falhar, um servidor não pode parar em hipótese nenhuma. Então ela mesma, quando um desses circuitos quebra, ela já joga para outro servidor toda a informação que tinha nela, certo? Cada circuito ele tem um reserva de si, certo? Aqui, como eu falei para vocês na aula de placa-mãe, na placa-mãe em si tem um slot para você encaixar. Como tudo no computador é encaixado na placa-mãe, então todas as aulas sobre peças que a gente tiver, eu vou mostrar aonde ele é encaixado na placa-mãe, certo? A memória RAM em si, ela só precisa ser encaixada nessa parte da placa-mãe, que a gente chama de slot de memória RAM, certo? Então, no computador normal, ela normalmente vem pintada de alguma outra cor, ela é bem visível, é uma peça única no computador. Então, você pode encaixar ela nesse slot, e aí você coloca ela e vai apertar ela, certo? A gente vai ver isso já já. Já no notebook ela é um pouco diferente. No notebook ela é encaixada deitada e não em pé. Aqui você pode perceber que a memória RAM ela vai ficar em pé. Já no notebook ela vai ficar deitada, certo? Então aqui
é só você empurrar um pouco, você encaixa a memória RAM e empurra ela para baixo um pouco, que aí ela vai ficar presa. E já no computador você tem que fazer esse movimento aqui, ó. Você vai empurrar ela nessa ponta e nessa ponta aqui, e aí ele vai ficar preso. Essas presilhas, elas vão se fechar só com você empurrando de cima para baixo, certo? Não é para você pegar a presilha e prender, senão vai ficar um encaixe mal feito. Você tem que empurrar até as presilhas prenderem, certo? Então, numa memória RAM, a gente tem que aprender que existem 3 informações básicas em cada memória RAM, certo? Que é o DDR, a velocidade e a capacidade dela, certo? Vamos dar uma olhada no que é cada um e para que serve cada um. Primeiro de tudo é o DDR. O DDR, ele é a tecnologia que está naquela memória RAM, certo? Mas o que é que isso vai influenciar? Isso vai influenciar tanto na velocidade quanto na capacidade. Mas eu peço para que por enquanto não se preocupem tanto com isso, e sim com o encaixe. Por quê? Porque cada memória RAM tem um encaixe, cada DDR de memória RAM tem um encaixe específico para isso. Então, o DDR1, por exemplo, ele tem um encaixe nesse local aqui. O DDR2, vocês já podem ver, ó, que ele é um pouco mais à esquerda. O DDR3, ele é bem mais à esquerda. E por que tem essa diferença nesse local do encaixe? É para a gente não encaixar um DDR1 na placa-mãe DDR3, porque vai ser incompatível. Então, a gente tem que sempre estar trocando esse encaixe para poder não ocorrer problemas no computador, certo? O DDR1 e o DDR4, eles são os que mais se parecem, mas vocês podem ver que eles não são exatamente no mesmo lugar. Você pode ver que aqui está no meio, o risquinho, e aqui ele está na beiradinha, ó, tá vendo? Então, ele não vai encaixar de todo jeito, certo? O DDR ele também vai influenciar se uma placa-mãe, por exemplo, o DDR4 é o mais novo que a gente tem, então a memória RAM DDR4 ela vai ser automaticamente mais rápida e tem uma possível capacidade maior do que o 3, e o 2 e o 1, por exemplo. O 3 é melhor que o 2 e o 1 e tal. Hoje o mais usado é o DDR3, mas a tecnologia mais nova que a gente tem é a DDR4, certo? O que influencia muito também na capacidade e velocidade do computador, certo? Vamos começar falando um pouquinho de velocidade. A velocidade do computador ela é medida em Hz. Hz significa vezes por segundo. Por agora eu não vou me aprofundar muito no que é Hz, nem kHz, nem nada disso, porque a gente vai ter uma aula de processador que também usa essa mesma velocidade, certo? Essa mesma medida de velocidade. Mas basicamente funciona parecido com o que a gente usa no sistema de medida de, por exemplo, quilo, tonelada, grama, que vai ter sempre esse prefixo antes aqui, kHz, megahertz, gigahertz. Então, normalmente as memórias RAM de hoje, elas são medidas em megahertz a velocidade dela. Então, para você saber se uma memória RAM ela é mais rápida ou mais devagar que outra memória RAM, você pode ver pela medida de megahertz dessa memória RAM, certo? Já a capacidade de uma memória RAM ela é dada em bytes. Hoje em dia a memória mais usada possui gigabyte, certo? Mas qual é a diferença de 1 byte para 1 gigabyte, por exemplo? É a mesma coisa que acontece, como eu falei, com gramas, quilogramas e toneladas. É só uma unidade de medida que ela é maior, ela é 1000 vezes maior do que outra. No computador não é 1000 exatamente, é 1024. Porém, quando vocês forem fazer contas ou algo do gênero, pode usar 1000 como arredondamento para ficar mais fácil todas as contas, certo? Então, a gente tem o byte normal. Então, se a gente tiver 1024 bytes normais, a gente vai ter 1 kilobyte, como se fosse 1000 gramas fosse 1 quilo. 1000 kilobytes, a gente tem 1 megabyte. 1024 megabytes é 1 gigabyte, que a gente só chama de giga, ou mega, ou quilo, ou algo do gênero, certo? E a unidade de medida mais usada nas memórias RAM são os gigabytes, ou só os gigas, certo? Já nos HDs, que vocês vão ver na próxima aula, é normal a gente conhecer o terabyte, que é a unidade de medida que são quando tem 1024 GB, certo? Basicamente, essa foi a aula de hoje para vocês aprenderem. Tem um exercício no Google Classroom, vocês terão até o dia 21/4 para entregar esse exercício.
certo? E a nossa próxima aula provavelmente será sobre HD. Então, fiquem de olho nos grupos e no Google Classroom. E até a próxima, pessoal.